Na hora do almoço, o NT Sul traz as notícias quentinhas do dia. Fatos que viram história. A gente mostra o campo, a produção e a preservação da natureza. A cidade, nossa gente e nossa cultura. Sempre com um olhar positivo sobre a vida e sobre o futuro. Na tela da Novo Tempo, Cachoeira do Sul se encontra. NT Sul, de segunda a sexta, ao meio-dia. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Olá, boa tarde para você que já está ligado aqui na tela da TV Novo Tempo para acompanhar as notícias de Cachoeira no NT Sul. Confira os destaques de hoje. Cachoeira do Sul amplia a vacinação contra a Covid-19 e agora 9 postos vão oferecer a imunização. Auxílio emergencial começa a ser pago hoje e nós vamos detalhar o calendário de pagamento. O governo do Rio Grande do Sul quer aumentar fiscalização e libera R$ 4.400.000 para os municípios. No quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala da desigualdade social que ficou ainda mais evidente durante a pandemia. E você vai conhecer a história inspiradora da Daniela, que fez de um desafio uma oportunidade para levar educação para pessoas cegas. E você pode fazer o NT Sul com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Mande sua opinião, mande a sua informação, uma informação de algo que esteja acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, ou então uma foto, um vídeo. Nosso número de WhatsApp é o 51997697129. Pelo Facebook também dá para participar, é só comentar na nossa transmissão ao vivo, lá em facebook.com/TV Cachoeira. Participe, continue de olho aqui no NT Sul, que começa agora. Cachoeira do Sul teve ontem mais 2 óbitos de pacientes com coronavírus. Conforme a nota informativa da Secretaria Municipal da Saúde, as vítimas foram 2 homens de 43 e 60 anos. Ambos estavam internados no Hospital de Caridade e Beneficência. Além disso, outros 2 cachoeirenses faleceram com suspeita de coronavírus e o resultado do teste deve ser divulgado nos próximos dias. Também ontem foram registrados 18 novos casos confirmados e 69 suspeitos. Mais 120 estão recuperados da Covid-19. Cachoeira totaliza 5.464 casos confirmados e 221 estão como suspeitos. 6.014 já fizeram teste e tiveram resultado negativo e 4.574 estão recuperados da Covid-19. 84 foram a óbito com coronavírus na cidade. A área de isolamento respiratório do HCB está com 55 pacientes internados. 19 estão na UTI e 36 na enfermaria. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes começou ontem a manutenção nas BRs 116, 290 e 470. O trabalho se estende ao longo da semana, como mostra a reportagem. Os trechos em manutenção nas BR 116, 290 e 470 contam com sinalização segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Na BR 116, no trecho metropolitano, quilômetro 186 ao quilômetro 195, realização de poda em ambos os sentidos. Quilômetro 240 ao quilômetro 248, serviço de limpeza de canaletas e meio-fio em ambos os sentidos. Quilômetro 243 ao 270, serviço de micro-revestimento em ambos os sentidos. Quilômetro 247 ao 250, serviço de caiação. Quilômetro 260 ao 269, em Canoas, serviço de roçada. Ainda na BR-116, entre 21 horas e 6 horas,
do quilômetro 260 ao 269, vai ocorrer serviço de limpeza e pintura New Jersey. Na BR-116, mais de dia, do quilômetro 276 ao 400, serviços de conservação. Do 330 ao 345, restauração do pavimento. Já na BR-290, do quilômetro 112 ao 117, em Eldorado do Sul, reparos mecanizados com concreto. Do quilômetro 130 ao 145, de Eldorado do Sul a Arroio dos Ratos, serviço de micro-revestimento do pavimento. Quilômetro 170 ao 187, Butiá, Minas do Leão, roçada da faixa de domínio. Quilômetro 300 ao 317, em Cachoeira do Sul, roçada da faixa de domínio. E na BR-470, do quilômetro 297 ao 366, de Monte Negro a São Jerônimo, serviço de manutenção e conservação da rodovia. O trabalho começou na segunda-feira e vai até sábado. Em caso de chuva, segundo o DENIT, os serviços de recuperação de pistas serão adiados. Uma colisão entre 3 caminhões causou a morte de ao menos uma pessoa no final da noite de ontem em Piratini, no sul do estado. O acidente ocorreu no quilômetro 65 da BR-293 por volta das 10h30 da noite. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 3 caminhões envolvidos no acidente pegaram fogo. Ainda não há identificação da vítima e as causas da colisão. Outras pessoas ficaram feridas e foram levadas para atendimento médico. Devido ao acidente, a carga de soja de um dos caminhões ficou espalhada pela pista. A Ecosul, mesmo não sendo concessionária da rodovia, enviou um guincho para auxiliar na remoção desse material. O trecho chegou a ficar totalmente bloqueado devido à ocorrência. Hoje, por volta das 7h30, o trânsito foi liberado, mas em meia pista. A Universidade Federal de Santa Maria trabalha em uma pesquisa para avaliar o transporte coletivo urbano em Cachoeira do Sul. O estudo é feito por meio do Laboratório de Mobilidade Urbana. A pesquisa é pública e conta com a participação dos cachoeirenses. Os resultados vão servir de base para a proposta de melhorias que deve constar na nova licitação do transporte público. Uma pesquisa que não toma do usuário mais de 10 minutos para ser respondida e que pode ser decisiva na proposição de melhorias no sistema de transporte público em Cachoeira do Sul. O questionário, disponível no site da Prefeitura, elenca pontos que somente os usuários dos ônibus urbanos em Cachoeira terão condições de avaliar. Essa pesquisa ela foi pensada como um instrumento de colaboração da sociedade. O que nós queremos é ouvir, principalmente de quem é usuário do transporte público, o que está bom e o que não está. Então, às vezes as pessoas podem se sentir não atendidas em determinado aspecto, né? Então, ou alguma linha que não atende em termos de rapidez ou de conforto, ou em termos da tabela horária. Então, são vários elementos que existem no transporte público e que essa é uma forma da gente ouvi-las. O questionário inclui avaliações que vão desde quantas vezes o usuário utiliza o transporte, passando pela avaliação das condições dos veículos, tempo de viagem, atendimento ao usuário pelas equipes da empresa, pontualidade, conforto e tempo de espera nos pontos e ainda análise sobre o preço das passagens. Às vezes a gente também escuta que o transporte não é bom, mas somente dizer que ele não é bom, nós como planejadores não conseguimos saber o que tem que melhorar, né? O que precisa ser feito diferente. E essa pesquisa ela foi pensada de uma forma detalhada para que nós possamos focar nesses detalhes, no que precisa ser modificado. Então, é esse o objetivo, é ter essa contribuição para que o resultado da pesquisa ele seja usado como instrumento de um melhor planejamento do transporte público nos dias de hoje, mas também como um insumo para o processo licitatório. A pesquisa não exige a identificação e traça apenas um perfil do usuário. A pesquisa ela é muito simples de responder, ela é objetiva, então a pessoa só precisa marcar. É toda ela de marcar, então ela é muito rápida, inclusive, né? O que nós precisamos é de informação para entender as pessoas. Nós gostaríamos de poder conversar com cada um deles, porque a gente tem certeza que são histórias ricas e uma vivência
que tem muito a contribuir para a melhoria do transporte, mas nós não temos, né, nem tempo e nem recursos para conseguir fazer essa escuta. Então, a pesquisa ela é esse instrumento para poder ali, de uma forma rápida, porque a gente sabe que todos têm as suas ocupações e suas atividades, mas de uma forma rápida que cada um pode contribuir. E eu queria aproveitar esse espaço para convidar, né? A gente tem um objetivo, muitas pessoas perguntam até quando vai a pesquisa. A gente tem um objetivo de representar Cachoeira do Sul. Então, a gente precisa de um certo número de resposta por cada uma das linhas na cidade. Algumas linhas nós já temos um volume bastante significativo. Outras linhas temos poucas respostas. Por exemplo, a linha Ponte Verde Fátima, o Distrito Industrial, o Promorar e Circular da Quinta, a linha que serve à APAI, são algumas linhas que ainda têm poucas respostas. Então, se os usuários dessas linhas estão nos escutando, por favor, contribuam com a pesquisa. Em função das restrições impostas pela pandemia e por absoluto cuidado e atendimento às orientações das autoridades sanitárias, os pesquisadores ainda aguardam a adesão ao questionário pelos meios digitais. Em último caso, será feita a pesquisa de campo, abordando usuários em cada uma das linhas ainda faltantes para os resultados. E para isso, vale contar com a ajuda de quem estiver próximo. A gente sabe que algumas pessoas ainda não estão familiarizadas com a tecnologia. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de usar um smartphone para responder a pesquisa e outras menos. Essas pessoas que sabem utilizar e que podem ajudar, convidem os usuários do transporte público que, porventura, não tenham essa habilidade toda, mas que convidem, ajudem ele a responder, né, através do equipamento eletrônico. Se vocês conhecem, por exemplo, idosos, né, a gente encontra bastante no grupo de idosos que usam um pouco menos ainda o celular. Se tem idosos que sabem, que utilizam o transporte público, convide este idoso a dar a sua opinião, né? Então, eu gostaria de deixar também esse convite à população de não só dar a sua contribuição, mas convidar os seus conhecidos a contribuir também. Mas nós sabemos que a pandemia trouxe uma série de desafios, né? Então, o transporte público ele já vinha perdendo usuários, né, numa série histórica nos últimos anos, e em função da pandemia foi um dos que mais perdeu usuários, né? Então, a gente sabe que é um momento ímpar, né, que tem que se ter um cuidado nesse olhar, mas ainda assim muitas pessoas seguem usando o transporte coletivo. Então, nós queremos ouvir essas pessoas também, né? Isso aí. Para participar da pesquisa proposta pelo Laboratório de Mobilidade Urbana da Universidade Federal de Santa Maria, basta acessar o site da Prefeitura de Cachoeira do Sul. O endereço é cachoeiradosul.rs.gov.br. E aí a gente repete aqui para você, né? cachoeiradosul.rs.gov.br. Anote para você participar. Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui uma reportagem. Aliás, essa reportagem já vai estar lá no nosso site e aí você pode rever também todas essas informações. Bom, e nós vamos ver agora como está a vacinação contra a Covid-19 em Cachoeira. No final de semana, a imunização foi feita nos postos e também no drive-thru ao longo desta semana. As doses continuam sendo aplicadas. Nós vamos ver quantos cachoeirenses já tomaram a vacina. Vamos aqui para a tela, então, para ver essas informações. Primeiro detalhe aqui que é necessário a gente atentar é que tanto nessa informação da primeira dose quanto da segunda dose, a gente colocou aqui um asterisco, porque tem 30 doses que foram aplicadas nesse fim de semana e que nós não sabemos ao certo, a Prefeitura não informou com exatidão se foram referentes à primeira ou à segunda dose. Então, tem 30 doses além, né, do que nós estamos apresentando aqui hoje. Então, de primeira dose, confirmadas, 17.102, para a segunda dose, 3.548 aqui em Cachoeira do Sul. Vamos dar uma olhadinha então aqui pelos diferentes públicos. Idosos, 65 anos ou mais, 12.009 receberam a primeira dose, 1.111 receberam também a segunda dose. Trabalhadores em saúde, 3.645 receberam a primeira dose e 1.550 receberam também a segunda dose. Vamos ver aqui os trabalhadores em segurança, né? Público que passou a ser vacinado a partir desse fim de semana aqui em Cachoeira do Sul. Então, 166 trabalhadores em segurança receberam a primeira dose, já que começou agora a vacinação desse público, né? Atendimentos domiciliares
682 doses da primeira e 437 pessoas vacinadas também já com a segunda dose. Indígenas, quilombolas, idosos e deficientes institucionalizados, 600 receberam a primeira dose e 450 receberam também a segunda dose. Esse é o panorama da vacinação nesse momento aqui em Cachoeira do Sul. E reitero o que eu falei no começo aqui, né, desse boletim da vacinação de Cachoeira do Sul. Tem 30 doses a mais do que os números que nós estamos relatando aqui, mas que nós não sabemos se essas doses foram da primeira ou da segunda dose. Então, esse é o panorama que a gente tem nesse momento. E você que está nos acompanhando, já se vacinou também? Manda sua mensagem pra gente, conte aí como está a expectativa, a espera, se alguém na sua casa já recebeu também a vacina, mande a sua mensagem aí nas nossas redes sociais, lá no Facebook ou então no nosso WhatsApp, 51997697129, é o número do WhatsApp para você interagir e participar com a gente. Bom, e a partir de amanhã, 9 postos de saúde de Cachoeira do Sul vão ter a vacina contra o coronavírus. A notícia da ampliação tinha sido antecipada pelo secretário municipal de saúde, Marcelo Figueiró, durante a entrevista concedida à repórter Gabriela Belo no NT Sul de ontem. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar quais são esses postos de saúde que estarão sendo vacinados. Aliás, o VT já está pronto, então nós vamos ver agora quais são os postos. A Secretaria triplicar o número de postos para aplicação dos imunizantes contra o coronavírus a partir de quarta-feira em Cachoeira do Sul. Seguem vacinando o S1, o S4 e o S14. O horário de atendimento no período da tarde varia de uma unidade para outra, mas de manhã todas abrem 7h30 até o meio-dia. Terão vacina contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira. ESF1 no bairro Promorar, ESF2 no bairro Carvalho, ESF3 no bairro Noêmia, ESF4 no bairro Barcelos, ESF5 no bairro Tupinambá e ESF7 no bairro Ponte Verde. Lembrando que em Cachoeira do Sul estão sendo vacinados idosos com 65 anos ou mais e profissionais de saúde, em suas primeiras e segundas aplicações. Nesta semana, a faixa etária para imunização não foi alterada. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação deve ocorrer quando um novo lote de vacinas chegar, mas não há previsão. Para receber a vacina, a pessoa deve apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF e, de preferência, a carteira da vacinação. No caso da aplicação da segunda dose, o registro da primeira etapa para fins de comprovação é imprescindível. Profissionais de segurança e salvamento seguem sendo imunizados. Para este grupo se vacinar, é necessário fazer um cadastro no Departamento de Vigilância Sanitária. Os telefones para agendamento são 3724-6112 ou 3723-1351. E para o interior de Cachoeira também tem um planejamento para a vacinação e a gente confere agora. A vacinação no interior de Cachoeira do Sul deve avançar a partir de sexta-feira. Um roteiro foi divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. Veja onde as equipes volantes estarão e se programe se você mora em alguma destas localidades e tem 65 anos ou mais. Dia 9 de abril, vacinação em 3 vendas, das 7h30 ao meio-dia. A aplicação é da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Dia 12, na localidade do Bosque, terá a aplicação da segunda dose. Dia 14, a aplicação da segunda dose nos moradores do Capané. Dia 15, a aplicação da segunda dose em 3 vendas. Em todas as localidades, a vacinação é das 7h30 ao meio-dia.
Os supermercados em Cachoeira do Sul estão fechando meia hora mais cedo. A mudança atende a uma convenção coletiva de trabalho dos empregados do comércio. Apesar da autorização do governo do estado para que os serviços essenciais como supermercados fiquem abertos até às 10 da noite, por aqui os supermercadistas tinham adotado o limite de 9 horas para o fechamento. Agora, com a nova determinação, o fechamento passa a ser 8h30 da noite. Portanto, você que se organiza aí para fazer as compras, cuidado aí, né, para não chegar e encontrar o mercado de portas fechadas. E hoje começa o pagamento do auxílio emergencial, mas ainda não dá para sacar o dinheiro, viu? Por enquanto, o valor vai ser disponibilizado nas poupanças digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. A gente vai aqui para a tela para ver quem recebe o depósito hoje e também para ver já quando vai dar para sacar esse valor, que certamente é uma curiosidade de muita gente, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no calendário do auxílio emergencial. Destacando aqui os nascidos, né? O pagamento acontece conforme o mês de nascimento, né? É importante que isso fique claro aqui. Então, para quem nasceu em janeiro, pagamento no dia 6. Para quem nasceu em fevereiro, dia 9. Para quem nasceu em março, no dia 11. Para quem nasceu em abril, dia 13. Para quem nasceu em maio, depósito no dia 15. Para quem nasceu em junho, dia 18. Nascidos em julho, recebem no dia 20. Nascidos em agosto, dia 22. Nascidos em setembro, dia 25. Nascimentos de outubro recebem no dia 27. Nascidos em novembro, dia 29. E em dezembro recebem na conta e na poupança digital, né, quem nasceu no dia 30 de abril. Então, tudo dentro do mês de abril, destacando que esse é o calendário de pagamento do auxílio emergencial, né, do depósito, mas não quer dizer que a pessoa vai sacar. A gente vai ver isso já na próxima tela, né? Data do calendário de saque em dinheiro. Então, quer dizer, as movimentações até esse momento, né, apenas ali no Caixa Tem. Agora vamos ver então o calendário do saque. Para quem nasceu em janeiro, o saque é possível a partir do dia 4 de maio. Cuidado para não fazer confusão, viu? Então, nascidos em janeiro, saque dia 4 de maio. Nascidos em fevereiro, saque no dia 6 de maio. Nascidos em março, lá no dia 10 de maio. Nascidos em abril, saque no dia 12. Nascidos em maio, saque dia 14. Em junho, os nascidos em junho, saque no dia 18. Nascidos em julho, saque lá no dia 20. Nascidos no mês de agosto, dia 21. Nascidos em setembro, dia 25, outubro, lá no dia 27, nascidos em novembro, dia 1º de junho e nascidos em dezembro, saque no dia 4 de junho de 2021. Vamos ver agora outra tela que mostra aqui o pagamento do Bolsa Família, né? O auxílio emergencial para quem é beneficiário do Bolsa Família. Então vamos aqui para essa próxima tela. Aí a base não é o mês de nascimento, né? Como para os demais públicos, mas sim o final do NIS. Então vamos lá, final 1, o pagamento no dia 16 de abril, final 2, pagamento no dia 19 de abril, final 3, pagamento no dia 20 de abril, final 4, dia 22, final 5, no dia 23, NIS, final 6, no dia 26, final 7, dia 27, final 8, dia 28, final 9, dia 29 e final 0, dia 30 de abril. Portanto, aí o calendário do pagamento do auxílio emergencial para usuários do Bolsa Família. Esse é, portanto, o calendário do auxílio emergencial. E eu já destaco que você pode ver mais detalhes lá no nosso site, novotempo.com/NTSul, porque esse é o calendário da primeira parcela, né? Então você pode ver todos os detalhes das demais parcelas, como são muitas informações, a gente não traz tudo agora, até para não fazer confusão, mas você pode conferir em novotempo.com/NTSul. A partir do dia 1º de maio, os preços de venda de gás natural para as distribuidoras vão estar 39% mais caros. De acordo com o anúncio da Petrobras, a variação é resultado do vínculo entre o preço, cotação do petróleo e taxa de câmbio. Conforme a companhia, as atualizações dos preços dos contratos são trimestrais e os meses de janeiro, fevereiro e março são usados como referência para maio, junho e julho. O preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da Petrobras, mas também pelas margens das distribuidoras e, no caso do GNV, dos postos de revenda e também pelos tributos federais e estaduais.
Bom, está na hora da sua participação, nosso primeiro bloco de interatividade, 51997697129 é o número do nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem, mandar a sua foto, o seu vídeo, compartilhar uma notícia com a gente, opinar também sobre os diferentes fatos do dia. Participe, você que está almoçando aí, chegou em casa agora, mande uma foto com a sua família, se você quiser, e a gente coloca no ar aqui com todo carinho. É bom demais ter sempre você fazendo o NT Sul junto com a gente. Vamos aqui para a tela, vamos ver recados que já estão chegando. A Daniela manda a primeira mensagem aqui e ela questiona: por que na volta da charqueada não existe transporte público durante o dia? Nós que precisamos trabalhar, temos que nos deslocar muito para conseguir um ônibus, reclama aqui a Daniela. Obrigado, Daniela, pela sua participação. E a gente aproveita mais uma vez aqui para reforçar, né? Tem inclusive uma pesquisa sobre esse processo licitatório do transporte coletivo urbano aqui de Cachoeira do Sul, que já foi e voltou várias vezes, mas o processo está em andamento, né? Tem uma pesquisa sobre a satisfação dos usuários, aquilo que faz mais falta no transporte. É só acessar o site da Prefeitura de Cachoeira do Sul. É importante, né, que quem depende do ônibus, né, participe aí dessa pesquisa. Inclusive já na tela aí também, né, o endereço da Prefeitura de Cachoeira do Sul para que você possa participar e dar aí a sua opinião, né? A Cláudia Siqueira também está participando com a gente aqui e ela diz: olha só aqui a mensagem, viu? Minha avó de 101 anos e minha mãe de 72 já receberam a primeira dose. Estão no aguardo da segunda. Logo todos seremos vacinados e estaremos mais tranquilos, diz aqui a Cláudia Siqueira. Que mensagem legal, Cláudia. Obrigado aí por contar pra gente, né? Um abraço para sua mãe, para sua avó aí também. E a gente fica feliz, né, por ver o povo sendo imunizado contra a Covid-19. Daqui a pouquinho tem mais recados dos telespectadores. Vai mandando sua mensagem, estou esperando você aqui. A seguir, julgamento do caso Kiss é marcado para dezembro. E ainda, no quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala da desigualdade social que ficou ainda mais evidente durante a pandemia. E você vai conhecer a história inspiradora da Daniela, que fez de um desafio uma oportunidade para levar educação para pessoas cegas. Continue com a gente, porque o NT Sul volta já já. O NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na hora do almoço. E olha só, hoje tem remate de gado geral aqui em Cachoeira do Sul. O escritório Servicom vai ofertar 220 reses na pista do Sindicato Rural. O remate começa às 6h30 e tem transmissão ao vivo no canal do YouTube Leilão Digital. A oferta de destaque são 70 vaquilhonas Braford prenhas da agropecuária Copete. O remate ainda vai levar para a pista novilhas vazias, novilhos e terneiros. A terça-feira tem alguma possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul, mas os próximos dias devem ser diferentes. Tá sentindo esquentar aí um pouquinho? Pois é, essa semana está um pouco mais quente mesmo. Nós vamos ver agora os detalhes na previsão do tempo. Terça-feira começou com sol e muitas nuvens em Cachoeira do Sul e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Temperatura mínima 19 graus, máxima 29. Quarta-feira segue essa tendência de sol e nuvens, mínima 18 graus e máxima 30. Quinta-feira deve ter sol ao longo de todo o dia e vai ser bem quente, mínima 17 graus, máxima 31. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A terça no estado gaúcho vai ser de sol e nuvens, mas com maior cobertura de nebulosidade em razão de áreas de instabilidade que atuam no sul do Brasil. Conforme a Metsul Meteorologia, espera-se chuva em pontos do norte e do noroeste do estado, especialmente no começo do dia. Da tarde para a noite, o aquecimento traz chuva bastante isolada no interior gaúcho. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, máxima de 30 graus. Em Passo Fundo, na região norte, 27. Na região central, em Santa Maria, 28 graus. No litoral norte do estado, entre Amandaí e Torres, 27 graus. Mesma temperatura para Pelotas e Rio Grande, na região sul do estado. O julgamento de Elisandro Calegaro Spor, Mauro Londeiro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, que respondem pelo incêndio ocorrido na Boate Kiss em 2013, foi
foi marcado para o dia 1º de dezembro, a partir das 9 horas. Os promotores de justiça designados para o júri são Lúcia Helena Calegari e Davi Medina da Silva. Os 4 réus serão julgados juntos em Porto Alegre depois que o Tribunal de Justiça, ao acolher manifestação do Ministério Público, decidiu pelo desaforamento de Luciano Bonilha Leão, assistente de palco da banda Gurizada Fandangueira. Antes disso, Marcelo de Jesus, Mauro Hoffman e Elisandro Spor tiveram deferidos pela primeira Câmara Criminal os pedidos de desaforamento para Porto Alegre, alegando o risco de parcialidade dos jurados caso fossem submetidos a julgamento em Santa Maria. O MP se manifestou contrariamente, porém, diante da decisão judicial que impossibilitou reunir todos os réus em um mesmo júri na cidade do fato, pediu ao Tribunal de Justiça do Estado que Bonilha Leão também tivesse seu julgamento transferido para Porto Alegre. O incêndio ocorreu em 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria. Morreram 242 pessoas e outras 636 ficaram feridas. E é hora de mais um bloco de interatividade. Quero ler aqui o seu recado. Para participar é bem fácil, o WhatsApp é o 51997697129. Está aparecendo aqui embaixo na tela. Mande sua mensagem para o WhatsApp, sua foto, seu vídeo. Lá no nosso Facebook tem a transmissão ao vivo também do telejornal, facebook.com/TV Cachoeira. Aí é só comentar na transmissão, no ao vivo, na live, e a gente lê aqui o seu recado. A Cirlei Bastos está com a gente em Farroupilha, Serra Gaúcha. Obrigado, Cirlei, pela participação. Grande abraço, boa terça-feira aí para você. A Diana Alves Almeida, boa tarde, de São Luís, Maranhão, eu e o marido Eduardo ligadinhos aqui. Obrigado, Diana, tudo de bom para você e também para o Eduardo nos acompanhando de São Luís. A Michele e Júlio Freitas também passando por aqui. A Lorena Moraes, o Luiz Augusto lá em Passo Fundo. Também com a gente aqui a Cleide Whipiold. A Cleide está fazendo uma pergunta que possivelmente seja uma dúvida também de vários telespectadores. Ela questiona aqui o seguinte: em relação ao auxílio, o meu ainda está em processamento. Quando será que saiu o resultado? Cleide, lá no nosso site, novotempo.com/NTSul, na postagem que nós fizemos hoje de manhã com o calendário, bem no finzinho dessa postagem, tem um link para várias perguntas e respostas sobre o auxílio emergencial. Dá uma passadinha lá e confira que possivelmente a informação já vai estar disponível para você, tá bem? Obrigado aí pela participação. Vamos agora para a tela, vamos ver os recados que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. A Ivanir está participando. Ela é de Cachoeira do Sul e diz aqui o seguinte: a vacinação em Cachoeira está muito lenta. Há vários dias estão na faixa de 65 anos. Obrigado, Ivanir, pela sua participação, né? Destacando que a prefeitura aqui vai andando à medida, né, que as doses vão sendo recebidas. Obrigado aí pela sua participação. E à medida, né, que a idade vai baixando, a tendência é que o público seja maior, né? E realmente aí a gente tem uma demora um pouquinho maior. Obrigado, Ivanir, pela sua participação com a gente. A Tânia também mandando aqui o seu recado. Meu marido Valdemar já fez a primeira dose da vacina, está esperando a segunda. Mesmo assim, tem que se cuidar. E a Tânia manda uma foto pra gente. Olha aí, ó, o braço, né, com o local da vacinação devidamente protegido. Obrigado, Tânia, pela participação. É isso mesmo, né? Enquanto a segunda dose não foi recebida, né? E mesmo depois de tomar a segunda dose, é importante que a pessoa tenha cuidado, porque tem aí um período ainda de 15 dias ao menos, né? Para que efetivamente o organismo possa estar imunizado. Quem mais? O Leandro Santos também manda aqui recado. Alô, Prefeitura, a estrada está muito ruim no Passo do Moura. Ele não mandou foto aqui, mas fica o recado aí, portanto, para a Secretaria de Interior, para dar uma atençãozinha especial para o Passo do Moura, interior de Cachoeira do Sul. Vai participando, vai mandando seu recado, sua opinião e já já a gente põe no ar aqui. O governo do Rio Grande do Sul lançou ontem, por decreto, o programa Te Acolhe, voltado para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. O objetivo da ação é criar 30 centros regionais e 7 centros macro-regionais de referência para organizar e fortalecer as redes municipais de saúde e de educação e também de assistência social no atendimento às pessoas com autismo e às suas famílias. O lançamento do programa Te Acolhe, do governo do Rio Grande do Sul, contou com a participação de famílias que relataram suas experiências pessoais com filhos e familiares que têm o transtorno do espectro autista. Entre eles, o apresentador Marcos Mion,
um dos grandes ativistas pela implementação de ações de apoio, suporte e inclusão dos autistas. Ele é pai de Romeu, de 15 anos, que é autista. Todas essas movimentações nacionais são sempre muito bem-vindas. A gente está aqui falando sobre uma causa que muitas vezes é deixada de lado. Eu tenho uma batalha constante já há alguns anos para a gente conseguir trazer essa causa, tirar ela da sombra, trazer ela para a luz. E no momento que você lança um projeto como o Te Acolhe, você está tirando da sombra milhões de famílias. Você está pegando na mão de mães desesperadas, de pais que simplesmente não sabem para onde correr, que acham que Deus virou as costas para eles, que perderam o chão. E você está dando a mão para eles. Você está trazendo luz para a vida dessas pessoas. Vocês devem saber que hoje nasce 1 a cada 54 crianças dentro do TEA. É muita gente. Então, como você mesmo falou, você não tem ninguém próximo ou na sua família que faz parte do espectro, mas as estatísticas mostram que você ainda vai ter. O plano será desenvolvido de forma conjunta pelas Secretarias da Saúde, Educação, Trabalho e Assistência Social, Justiça e Cidadania e Direitos Humanos. O Te Acolhe cria 30 centros regionais de referência e 7 centros macro-regionais de referência, com o objetivo de organizar e fortalecer as redes municipais de saúde, educação e assistência social no atendimento às pessoas com autismo e suas famílias. O decreto que estabelece a política, assinado nesta segunda-feira pelo governador, é baseado na Lei nº 15.322, de 25 de setembro de 2019, e regulamenta as diretrizes para a implementação e execução desta política de atendimento ao transtorno do espectro autista. O edital deve ser publicado nesta quarta, permitindo que municípios, uma vez atendidos os critérios, se habilitem a receber um dos centros. De acordo com o Piratini, o investimento do governo estadual será de R$ 1.400.000 na implantação dos 7 centros macro-regionais. Isso envolve a compra de equipamentos e possíveis reformas na estrutura dos centros. Também será disponibilizado R$ 350 mil mensais para custeio dos 7 centros. Para os 30 centros regionais, o valor disponibilizado será de R$ 600 mil mensais. O investimento total do governo do estado no Te Acolhe será de R$ 950 mil mensais. Os objetivos do Te Acolhe são qualificar os profissionais das diferentes áreas de atendimento no tema do autismo, sensibilizar a sociedade contra a inclusão da pessoa com autismo e da família e horizontalizar o atendimento multiprofissional integrado à pessoa com autismo e à família. O Estado vai criar uma rede de atenção às pessoas com transtorno do espectro autista. E nesse centro a gente vai ter, além de cuidado com as pessoas que têm autismo, nós vamos ter também a formação, né, e a capacitação dos profissionais das diversas áreas na educação, na assistência social, na saúde, das prefeituras, para que possam ter esse atendimento integral para as pessoas com autismo no Rio Grande do Sul. É um projeto inovador e que estamos com muito boa expectativa, foi construído junto com a sociedade, com a rede gaúcha de pais, mães que se envolvem, né, com o autismo, que cuidam e tratam desse tema, para que a gente pudesse ter um projeto consistente, para que o Rio Grande do Sul esteja na vanguarda do tratamento digno a essas pessoas. Gente, nesse período de pandemia, a desigualdade social acabou ficando muito mais evidente para todos nós. E isso por diversos motivos. No quadro Raio-X da Saúde dessa semana, Francisco Bastos fala sobre isso. A desigualdade social é uma marca triste que o nosso país tem durante muitos anos. E agora se agravou com esta crise sanitária que nós temos, que não deixa de ser uma crise social também, e que temos percebido um contingente de pessoas que estão mais precariamente à margem da sociedade e, em muitos casos, sem as mínimas condições de vida, inclusive com falta de alimentos. Existem muitas ações, e agora nós vimos aí também em Cachoeira do Sul, a exemplo de outros municípios, a coleta de alimentos através da vacinação solidária, de lives que estão sendo feitas e de tantos trabalhos de clubes de serviço, como os Lions e Rotaries,
e também das pastorais de igrejas de maneira geral. Claro que isto é extremamente importante e atenua um pouco a fome de muitas pessoas. Só que não é suficiente, não tem sido suficiente. Nós temos novamente o auxílio emergencial, mesmo com valores menores, que também vem ajudar, tem o Bolsa Família. Mas tudo isso ele acaba não tendo uma sequência e não permitindo que essas pessoas mudem o seu patamar de vida. Claro, há necessidade de que tenhamos empregos e outras questões que não cabe neste momento, aqui nesse curto espaço de tempo, analisar. Mas o que é importante de dizer é que nós temos que tomar medidas mais efetivas para que haja uma política pública de combate à fome. Já temos exemplos em outros municípios que nesta questão exercitaram mecanismos e instrumentos do poder público municipal para enfrentar essa problemática tão grave e que ela tem sido progressiva, aumentando sistematicamente o contingente de pessoas nessas condições. Vejo que é tão problemático esta questão que dados agora levantados a respeito da mortalidade de pacientes com Covid, numa relação entre UTIs públicas e UTIs privadas, o número é expressivo de pessoas que morrem mais nas UTIs públicas numa relação direta com as UTIs privadas. Para os mais afoitos, os privatistas de plantão, não é que sejam as UTIs públicas, as UTIs do SUS, menos capacitadas para atender os pacientes. Pelo contrário, nós temos referências, como, por exemplo, o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, como o Grupo Hospitalar Conceição, que são públicas e são referências para o atendimento. Mas o grande problema o porquê desta mortalidade é que essas pessoas, quando chegam para o atendimento nas UTIs públicas, elas já chegam em condições muito precárias, pelas suas próprias condições de vida. Então, a resistência para o enfrentamento desta enfermidade é muito menor. E isto, logicamente, considerando também a dificuldade que esses pacientes tiveram para o acesso a serviços e outros mecanismos que poderiam diminuir esta possibilidade de óbito. Então, acho que cabe à sociedade como um todo, e não somente aos governos, mas um conjunto todo de pessoas, ver essa questão da fome, porque ela é muito triste e está levando um contingente de pessoas, um grupo de pessoas, a uma situação de verdadeira calamidade. Esse é uma das facetas desta crise sanitária que nós estamos enfrentando. Mas sem perder de vista todas essas pessoas que estão sofrendo pelas suas condições de vida. Não escolheram essa situação. Elas são fruto de toda uma questão social que tem que ser enfrentada, sim, pela sociedade e pelos governos, sob pena de nós termos aí uma situação de difícil resolução, encaminhando para outros quadros aí, como a violência, como outras, a drogadição e assim por diante, o que nenhum de nós quer para nós e nem mais para qualquer outra pessoa. O governador Eduardo Leite decidiu que, para afrouxar as restrições no estado, é preciso um investimento maior na fiscalização em todos os municípios. Isso foi repassado aos municípios em uma reunião realizada com representantes da FAMURS. O governo anunciou a destinação de R$4.400.000 em apoio aos municípios. Garantir a ampliação das equipes de fiscalização nos municípios gaúchos e, por conseguinte, permitir maior flexibilização nas medidas restritivas é o plano anunciado pelo governador Eduardo Leite em reunião ocorrida nesta segunda com a FAMURS e representantes das 27 associações regionais. Sabendo da dificuldade financeira e de pessoal das prefeituras gaúchas, o governo anunciou a liberação de R$4.400.000 a fundo perdido, que servirão para a contratação e pagamento de equipes locais que atuarão na fiscalização e cumprimento das normas sanitárias. Cachoeira do Sul irá se habilitar a receber o recurso e garantir a ampliação do efetivo de fiscalização na cidade.
O plano de fiscalização, exigência do gabinete de crise para liberação dos recursos, está sendo elaborado pela equipe de técnicos da 27ª região, à qual o município pertence. A informação foi confirmada pela assessora jurídica da Prefeitura de Cachoeira, Juliana Flores. Até o momento, 323 planos já foram remetidos ao Estado. As prefeituras terão até esta quinta-feira pela manhã para apresentar ao governo a forma como planejam efetivar a ampliação da fiscalização. Junto, deverão incluir o volume de recursos que desejam acessar e como a verba será aplicada. Na quinta tarde, os planos serão analisados pelo Gabinete de Crise do Estado, que deverá deliberar sobre novas liberações de atividades, a exemplo do que ocorreu no último sábado, atendendo a pedido das entidades ligadas ao comércio. O governador apontou a preocupação com a chegada do inverno e o incremento de doenças respiratórias, típico das regiões gaúchas, aliado aos casos de Covid que poderiam representar o colapso total do sistema de saúde, justificando a necessidade das medidas e de fiscalização rigorosa. Uma coisa é fiscalizar porta fechada, outra é ter de entrar no estabelecimento e ver se tem distanciamento, se o público máximo está sendo respeitado ou não, se todos estão usando máscara corretamente, por exemplo, salientou o governador durante a videoconferência. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está ofertando 1.015 vagas para ingresso através do SISU. Essa é a principal forma de ingresso nos cursos de graduação da universidade. E para inscrição, é necessário usar a nota da última edição do Enem. Na unidade de Cachoeira do Sul, são 40 vagas para o curso de administração. Metade das vagas é reservada para candidatos de baixa renda, negros e índios e 10% para pessoas com deficiência. O edital completo com a quantidade de vagas distribuídas nos 29 cursos você confere no site do NTSul, novotempo.com/NTSul. A gente vai contar agora uma história muito inspiradora da Daniela Fronteira. Ela fez de um dos instantes mais desafiadores da vida uma oportunidade para levar educação para pessoas cegas. Ela lidera um curso gratuito que ensina braille para essa população e para quem quiser aprender. Você já se deparou com um grande desafio na vida? Mas olha, normalmente esse desafio também vem acompanhado de uma grande decisão. Foi assim que a Daniela se sentiu quando aos 23 anos foi diagnosticada com uma doença degenerativa nos olhos, a retinose pigmentar. Quando eu descobri a retinose pigmentar, eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu fui pesquisar o que seria isso. Aí eu descobri que eu ia perder a minha visão aos poucos. Aí o que aconteceu? Quando a gente recebe uma notícia dessa, você tem dois caminhos. Ou você se fecha, entra em depressão e fica lá no seu mundo, ou você se adapta a uma nova realidade de vida. Ainda bem que ela escolheu a segunda opção. E eu me adaptei a uma nova realidade e fui buscando recursos que me proporcionava a continuar a minha vida, a fazer aquilo que eu gostava de fazer, que era esporte. Eu pratico esporte, eu tenho minha bicicleta hoje de 2 lugares, eu pratico atletismo, onde eu corro com a minha cordinha, com o meu guia. Eu voltei a praticar a prova dos 3 tambores com acessibilidade com o meu cavalo. Até aqui a história da Daniela já seria uma baita lição de superação, mas acontece que ela decidiu ir mais além. Quando eu comecei a perder a visão, eu fui atrás de aprender o método Braille. E aí não achava nenhum professor que me ensinasse, mesmo pagando. Aí isso ficou dentro do meu coração. E eu prometi assim para mim mesmo que assim que eu conseguisse me alfabetizar em Braille, que eu queria passar aquilo que eu aprendi para todas as pessoas que eu pudesse. Promessa que ela não esqueceu. Por isso, além de aprender o sistema Braille e com 20% da visão, ela passou a ensinar outras pessoas. E as aulas começaram com 10 alunos, porém veio a pandemia. Aí eu falei, e agora? Eles estão tão empolgados, o que eu vou fazer? Com a chegada da pandemia, nós tivemos que migrar daquele site para uma plataforma. E aí, então, a Daniela entrou em êxtase, foi fantástico, porque nós conseguimos levar para os nossos alunos
todo o ensino do Braille à distância. O projeto Enxergando o Futuro é gratuito e atualmente leva educação para cerca de 120 pessoas espalhadas por todo o Brasil. Gente como Elândio, que mora em Itabaína, Sergipe. Eu nunca fui alfabetizado, nunca fui em uma escola e eu sempre tive um sonho de estudar, de conhecer o Braille, mas aqui na minha cidade é muito difícil para isso. Eu teria que morar na capital. Não conhecia se tinha algum professor aqui na época que nos ajudasse acerca do Braille. Então, foi muito difícil no início a me familiarizar com o Braille, mas dentro de 2 semanas eu já estava lendo alguma coisa. E se você ficou admirado em saber que em 2 semanas o Elândio já estava lendo alguma coisa, como ele mesmo diz, imagina quando souber que em pouco tempo ele decidiu dividir esse conhecimento que tem transformado a forma dele enxergar o mundo. Hoje eu já estou conseguindo formar palavras e às vezes até ajudando alguém que está iniciante e tem alguma dúvida, eu também já ajudo a alguém que precisa de ajuda, entendeu? É muito, assim, proveitoso a gente ser ajudado e ajudar alguém, como a Daniela, ela foi ajudada a aprender o Braille e ela não quis ficar com esse conhecimento para ela sozinha, ela quis passar para os demais. O Brasil não tem dados recentes sobre essa população, mas um censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010 mostrou que cerca de 6.500.000 pessoas têm algum tipo de deficiência visual. E segundo a União Mundial de Cegos, aproximadamente 5% das obras literárias do mundo são transcritas em Braille em países desenvolvidos. E em países mais pobres, essa porcentagem é de apenas 1%. A Daniela sabe que pode demorar muito tempo para que essa realidade mude. Mesmo assim, ela decidiu fazer parte da mudança que ela tanto espera. Hoje eu entendo porque que eu que fui escolhida aqui em casa a ter um problema de visão. Hoje eu fico grata até pela essa recompensa que eu estou tendo dentro do meu coração, viu? Porque é muito gratificante, realmente. Muito legal essa iniciativa da Daniela, né? A partir de uma dificuldade pessoal, transformar isso numa maneira de ajudar o próximo, né? De ajudar o outro também. E a gente vê como o Brasil tem caminho para evoluir nessa questão da inclusão, né? Apenas 1%, se tratando de países em desenvolvimento, cerca de 1% apenas das obras literárias tem a tradução para Braille. Então, quer dizer, uma estrada longa ainda, né, realmente, para inclusão desse público tão importante. Bom, a gente chega no nosso último bloco aqui de interatividade e vamos ver os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Para você participar, o nosso WhatsApp é o 51997697129. Já já nós vamos aqui para a telinha ver os recados. E no Facebook tem a nossa transmissão ao vivo do Telejornal e aí você comenta lá na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Lélia Lima, mandando seu boa tarde, obrigado Lélia. O Alvori Freitas também mandando um abraço para os seus amigos aí, para Ledmar Plates da Água Morna, obrigado Alvori pela participação, Cláudio Machado, o Everton Santos, a Andy Santos também mandando parabéns para a afilhada Larissa Amaral, que está de aniversário hoje, parabéns aí, portanto, para Larissa. Quem mais? Deixa eu ver aqui outros recados. A Zoraide Schultz também mandando um abraço pra gente. Ela mora no Poço Comprido, aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Zoraide, pela participação. Vamos dar uma passadinha aqui na telinha? A Márcia, de Cachoeira do Sul. Como faço para entrar em contato com a Caixa? A gente vai lá e eles dizem para ligar e agendar. Mas já faz 3 semanas que estou ligando e eles não atendem. Meu Caixa Tem deu problema e não consigo nem sacar o Bolsa Família. Relata aqui a Márcia. Márcia, o seu relato é mais um de tantos que a gente tem recebido aqui. O caminho é justamente esse, né? Nós, inclusive, há 2 semanas fizemos reportagens sobre isso, falando sobre esse drama que várias pessoas estão enfrentando aqui em Cachoeira do Sul, que é o déficit no atendimento da Caixa. E a realidade é essa, o caminho é esse, conforme a gente tem de informações, né? Mas o atendimento está bastante precário, né? Como a gente tem percebido. Obrigado pelo seu relato aqui e boa sorte nessa tentativa. Alô, Caixa Econômica Federal, né? Precisa dar uma estrutura um pouquinho melhor
para as pessoas nesse momento de tanta dificuldade, né? A Janete Cruz também manda mensagem, ela é de Porto Alegre, sou de Porto Alegre, estou em Cachoeira, sempre assisto o programa com a minha mãe antes de almoçar. Obrigado, Janete, tudo de bom para você, para sua mãe aí, e obrigado pela companhia com a gente na hora do almoço. Quem mais? A Isa Linhares também interagindo. Eu e meu marido Belisário estamos completando 60 anos de casado hoje. Vamos ver aí a foto da Isa e do seu Belisário. Só felicidade, hein? Coisa boa. Parabéns a vocês aí por essa data tão especial. Um abraço para toda a família, né? Nessa celebração aí de 60 anos de casado. Quem mais? O João Vitor também está participando aqui. Estou na audiência e gostaria de mandar um beijo para Laura e para Sinara. Obrigado, João. Vai aí o beijo então para Laura e para Sinara. Obrigado pela participação aqui com a gente no NT Sul. O NT Sul desta terça está terminando. Você pode acessar novotempo.com/NTSul para continuar acompanhando as notícias de Cachoeira. As reportagens exibidas aqui vão logo para lá. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero amanhã para mais um NT Sul. É ao meio-dia, viu? Não vai esquecer. Uma ótima tarde e até lá. Tchau!